Aceite, a IA vai tomar o seu emprego. Se você é programador, se você é social media, se você produz conteúdo, produz texto, se você trabalha produzindo na internet, a IA vai tomar o seu emprego, é uma questão de tempo. Quer saber o que fazer em relação a isso? Então assiste o vídeo. Muito prazer, eu sou Moacir Moda, eu sou empreendedor há mais de 10 anos. Atualmente eu lidero o Tintim, que é um software como serviço, e nesse canal eu falo sobre marketing, vendas, empreendedorismo e tecnologia. No final do ano eu resolvi parar uma semana, na semana ali entre o Natal e o Ano Novo, para estudar sobre inteligência artificial. Eu queria entender como que a inteligência artificial poderia melhorar o meu negócio, né? Seja melhorando o produto, seja eu colocando inteligência artificial no meu produto, ou seja, eu utilizando inteligência artificial para aumentar a produtividade do meu time. O Tintim cresceu muito no ano passado e eu acabei não conseguindo parar para estudar direito sobre o tema, até que eu vi num mastermind que eu participo um colega compartilhando o que ele estava fazendo com inteligência artificial no negócio dele. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tô falando de ele conseguir fazer com uma série de automações no code e low code o que o iFood contratou mais de 100 cientistas de dados para fazer há 4, 5 anos atrás. Eu fiquei super impressionado e eu falei, cara, eu preciso estudar isso, senão eu vou estar comendo bola. Eu ainda estava achando que tinha muito hype sobre o assunto e eu não ia conseguir avançar muito além do uso para inteligência artificial que eu já estava fazendo, que era no meu dia a dia, usar para poder validar as minhas ideias, ou então aumentar a minha produtividade escrevendo textos mais rápidos ou algo do sentido, mas nada muito além do uso do dia a dia. Até que quando eu vi a apresentação desse meu amigo, eu percebi que o potencial era muito maior do que eu estava enxergando, então eu resolvi estudar. Nessa mesma época, o meu amigo Renato Aidamus, ele me chamou para bater um papo, ele foi apresentar o produto dele e a gente começou a conversar sobre inteligência artificial e entramos num papo meio filosófico, assim, né, de onde que a IA ia parar. E ele falou, cara, isso daí daria um bom tema de conteúdo, né? Eu falei, verdade. E aí eu resolvi fazer esse vídeo. Mas antes da gente entrar de fato no assunto, eu acho que é bom um pouco de contexto para eu poder embasar o que eu tô falando aqui, né? Então a gente teve ali no finalzinho do século XVIII a primeira revolução industrial. Nessa primeira revolução industrial, começou lá na Inglaterra, o principal impacto da primeira revolução industrial foi a energia a vapor, né? Foi através da energia a vapor que começou-se a criar a mecanização da produção. Foi ali também que começou o sistema fabril. Com o sistema fabril, houve grande imigração por parte das pessoas para as capitais, para os centros urbanos, justamente para trabalhar nessas fábricas, né? Ou seja, foi a primeira grande demanda de mão de obra braçal dessa era da modernidade, né? Do ser humano. Guarda essa informação porque ela é muito importante, tá? A primeira revolução industrial, ela aconteceu lá pelo final do século XVIII e ela começou na Inglaterra, depois ela se expandiu para a Europa e para a América do Norte. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô lendo, tá? Tô colando essa parte. A segunda revolução industrial aconteceu um pouquinho depois, 100 anos depois mais ou menos, e várias coisas aconteceram nessa época, né? A gente teve a invenção do telefone, do telégrafo, do rádio. Isso trouxe uma forma completamente nova do ser humano se comunicar. Mas a grande estrela foi, sem dúvida, o uso da eletricidade como fonte de energia. A invenção do motor a combustão, ele viabilizou a criação de novas indústrias. A partir daí aconteceu o Fordismo também, né, com as produções de carro. E por conta de todos esses avanços, aquela demanda por mão de obra braçal, ela tinha começado e agora ela se expandiu. Guarda essa informação. A terceira revolução industrial, ela aconteceu ali em 1950, mais ou menos, pouco menos de 100 anos atrás, e essa foi a revolução da eletrônica, né? Foi onde surgiu a eletrônica, com destaque para os computadores e para os microchips. A criação e adoção dessas novas tecnologias permitiram a automação e a robotização das produções, das fábricas. Então, ou seja, o trabalho que antes era feito por uma mão de obra humana passa a ser feito pela máquina. E o ser humano, ele passa a não mais fazer o trabalho, mas controlar a máquina
que faz o trabalho. Ou seja, a demanda ela deixa de ser por mão de obra braçal e ela passa a ser por mão de obra intelectual, porque o ser humano não faz mais o trabalho, ele opera a máquina que faz o trabalho. E aí chegamos na quarta revolução industrial, que são os dias atuais, né? E a principal tecnologia da quarta revolução industrial foi a internet. Ela começa ali nos anos 90, mais ou menos, né? E é aí onde eu entro, onde você provavelmente entra, né? Eu sou programador, você que tá me assistindo aí do lado provavelmente tem alguma profissão relacionada à internet, relacionada ao digital. E nós somos quem? Nós somos os trabalhadores braçais digitais. Nós somos as pessoas que escrevem código, nós somos as pessoas que editam imagens, nós somos as pessoas que escrevem texto, nós somos as pessoas que cuidam dos servidores, que sobem campanhas no Google, no Meta Ads. Essa é a mão de obra do mundo digital. Assim como os trabalhadores braçais ganharam muito dinheiro na primeira, segunda revolução industrial, assim como os trabalhadores que sabiam operar máquinas ganharam muito dinheiro na terceira revolução industrial, a gente ganha um bom dinheiro executando essas profissões braçais, entre aspas, do mercado online, do mercado da internet. Só que de repente chega a tal da inteligência artificial e ela começa a escrever código, a produzir imagem, a escrever texto, a produzir som. De repente a máquina começa a fazer o trabalho do ser humano. Assim como aconteceu na terceira revolução industrial, isso acontece novamente graças à inteligência artificial generativa. E aí a pergunta que fica é, mas será que a inteligência artificial vai tomar os nossos empregos? E a resposta curta que eu te dou é sim, ela vai. A resposta longa ela é um pouco mais complexa. O trabalho braçal digital, vamos chamar assim, ele vai deixar de ser executado por humanos. Ele já deixou de ser executado por humanos. Se você pegar essas empresas que têm um DNA um pouco mais de inovação, que são menores e que conseguem ser ágeis, nessas empresas, a inteligência artificial já está fazendo muito trabalho. A inteligência artificial já está escrevendo código, a inteligência artificial já está produzindo vídeo, já está produzindo imagem, já está produzindo conteúdo. Ou seja, a inteligência artificial já está executando esses trabalhos. Se você é um profissional que só sabe fazer isso, sim, você vai perder seu emprego. Só que, de novo, assim como na terceira revolução industrial, alguém precisa comandar essas máquinas. E quem vai comandar essas máquinas é o ser humano. Se você desenvolver essa habilidade, essa capacidade, aí você pode ficar tranquilo que você não vai perder o seu emprego. Só que tem um porém. O conjunto de habilidades necessários para você aprender a comandar a inteligência artificial é totalmente diferente do que você aprendeu até agora. Mas então, Moacir, como que eu faço para me preparar para um mundo com inteligência artificial? Bom, lá em 2021, se eu não me engano, eu li um livro chamado Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? O autor, o David Epstein, ele defende no livro, né, ele elaborou uma tese de que o mundo está muito especializado e que falta gente generalista justamente para poder coordenar toda essa especialização. E olha que engraçado, né? Quando ele escreveu esse livro, não existia o hype da inteligência artificial, então ele estava falando de humanos especializados, né? Só que agora, com a inteligência artificial, o trabalho especializado acaba sendo assumido pela inteligência artificial. Então, mais do que nunca, a gente precisa ser generalista como profissional. Segundo o David Epstein, o generalista é a pessoa que pensa fora da caixa e encontra saída para problemas aparentemente insolúveis por meio de conexão entre áreas e ideias. E áreas e ideias essa que a princípio são incompatíveis. Então, ou seja, o generalista ele tem uma vantagem sobre o especialista justamente porque ele tem essa capacidade de conectar pontos que não são óbvios. Resumindo, é a capacidade de pensar, como o autor diz, pensar fora da caixa. Atualmente, a gente está migrando para um mundo em que a execução do trabalho vai ser feita pela inteligência artificial. Resta para o ser humano o quê? Pensar. Bom, eu imagino que a essa altura do campeonato você deve estar se perguntando, tá bom, Moacir, mas como que eu faço para ser um generalista? Eu preparei uma lista com 5 tópicos. Eu montei essa lista baseada no livro e também baseada no meu conhecimento, no meu achismo, no que eu penso. Então, o primeiro item da lista é
desenvolva a sua criatividade. A grande habilidade do generalista é justamente conectar esses pontos, né? E você não vai conseguir conectar pontos se você não for criativo, se você não tiver repertório, bagagem, né? Então, a grande habilidade do generalista é justamente conectar pontos que eles não são óbvios, né? Pontos que aparentemente não deveriam ser conectados. Para você desenvolver essa habilidade, você precisa de repertório cultural. E como que você desenvolve esse repertório? Você tem que ser curioso, você tem que se interessar genuinamente por assuntos além da sua área de atuação. Se você é um programador, você tem que estudar sobre artes, por exemplo. Se você é um artista, você tem que estudar sobre programação. Além disso, eu recomendo você consumir muita história, muita filosofia, né? É aí que está a grande essência do ser humano. E também porque nada no mundo é novo, né? Todos os problemas do ser humano, né, intrinsecamente falando, já foram enfrentados e solucionados N vezes ao longo de toda a história da humanidade. Eu também recomendo você consumir muito filme, muita literatura, por quê? Porque através do filme e da literatura, você tem a capacidade de viver outras vidas sem deixar de viver a sua. Essa experiência, essa bagagem cultural, esse repertório vai te transformar numa pessoa mais criativa. O segundo item é desenvolva habilidades interpessoais. Antigamente, o ser humano aprendia a linguagem da máquina. Eu sou programador, eu precisei aprender a me comunicar com a máquina através da linguagem dela. Hoje em dia, o que acontece é que a máquina aprendeu a se comunicar na linguagem humana. Então, se você quer aprender a se comunicar com a máquina, você precisa aprender a se comunicar com humanos hoje em dia. E como que você aprende a se comunicar com humanos? Simples, desenvolvendo empatia, desenvolvendo inteligência emocional, desenvolvendo autoconhecimento. Com essas habilidades, você vai aprender a colaborar com outros seres humanos, seja com seus pares, seja com seus líderes, seja com seus liderados, e consequentemente você vai aprender a colaborar com a máquina também. Terceiro item da lista, aprenda a resolver problemas complexos. Por mais que pareça que a inteligência artificial consegue pensar, na verdade ela só é muito boa em identificar padrões e com isso conseguir adivinhar qual que é a resposta que você está procurando e te entregar essa resposta. A inteligência artificial ela não pensa, muito menos pensa estrategicamente. E por que eu falo estrategicamente? Porque quando a gente está falando de problemas simples, né, problemas monotemáticos, a inteligência artificial já consegue resolver alguns desses problemas. Ela não consegue ainda resolver problemas complexos, ou seja, problemas que são multidisciplinares e que exigem conhecimento, mas principalmente percepção, feeling, intuição para que eles sejam resolvidos. Só o ser humano é capaz de usar essas habilidades. Para aprender a resolver problemas complexos, você precisa aprender a pensar de forma estratégica e também pensar de forma sistemática. Eu não vou me aprofundar muito no tema aqui, mas dá uma procurada, por exemplo, em pensamentos de primeiro princípio. Você vai entender o que eu tô falando. O próximo tópico da lista é aprender a se adaptar. Só que é Darwin, né? Eu não preciso explicar muito o porquê você precisa aprender a se adaptar. E todo esse conhecimento que eu falei nos tópicos anteriores, ele vai te ajudar a entender melhor o mundo como ele realmente é, e entendendo melhor o mundo, você consegue enxergar o que está acontecendo, enxergar para onde o mundo está indo e a partir disso se adaptar. Acontece que não é o conhecimento que faz você tomar decisões. Todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer, por exemplo. Todo mundo sabe o que precisa fazer para parar de fumar. O que faz você agir não é o conhecimento, é a coragem. Então, desenvolva a si mesmo como ser humano, né? Desenvolva a sua capacidade de ter coragem de tomar decisões a partir do que você pensa, do que você lê sobre o mundo, da sua intuição. E como que você faz isso? Você precisa desenvolver sua autoconfiança. Para você desenvolver sua autoconfiança, você precisa tomar risco. Então começa a tomar risco, mesmo que calculado, né? Pequenos riscos. Vai aumentando a dose dos riscos com o passar do tempo. Conforme você for tomando risco, você vai ganhando autoconfiança. E essa autoconfiança é o que calibra a sua coragem. E por fim, não se assuste, porque por mais que a demanda mude, sempre vai ter demanda, tá? O iPhone ele foi criado em 2007 e junto com ele
criou-se uma indústria de aplicativos que hoje vale 250 bilhões de dólares. Essa indústria ela foi criada a partir do nada. O smartphone ele resolveu uma série de problemas e ele criou também uma série de outros problemas que foram resolvidos por outras pessoas também, estão sendo resolvidos até hoje, né? O ser humano ele só é a espécie mais desenvolvida justamente porque ele aprendeu a resolver problemas. E sempre que um problema é resolvido, outros novos problemas são criados. Então esse ciclo de resolver problemas ele é infinito. Então a dica que eu dou para você é o seguinte: não se especialize num mercado, não se especialize em uma profissão específica, não se especialize em uma área específica. Se especialize em resolver problemas. Se você for um resolvedor de problemas, se você atuar no mercado de problemas, você sempre vai ter demanda. Tá certo? Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Moacir Moda, eu sou empreendedor há mais de 10 anos, eu trabalho com internet há mais de 15 anos. Eu hoje lidero o Tintim, que é um software como serviço. E esse canal aqui é justamente para eu expor as minhas ideias. Eu quero falar aqui sobre empreendedorismo, né? Sobre marketing, sobre vendas, sobre construção de produtos, sobre a construção de uma empresa. Eu quero documentar minha jornada aqui. Então, seja bem-vindo ao meu canal. Eu te convido a apertar no botão de like se você gostou, deixe seu comentário, se inscreva no canal e também se inscreva na minha newsletter, a newsletter do Moa. Eu solto um artigo novo toda semana, falando de assuntos muito parecidos com o que eu falo aqui nesse canal, tá bom? Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.